Vamos agora então abrir para as perguntas da plateia. Alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é João Zanon, do Nery Advogados. Eu gostaria de ouvir um pouco o professor Carlos Afonso sobre uma dificuldade que a gente às vezes encontra no trato judicial do cumprimento das decisões dos juízes brasileiros quando envolve empresas que têm servidores ou dados que estão fora do Brasil. Muitas vezes são medidas que têm que ser tomadas com urgência, e o que a gente encontra é uma manifestação da empresa brasileira dizendo que não é a responsável, que a responsabilidade é da matriz que está em outro país, enfim, uma série de intercorrências. Como o senhor enxerga lidar com essa situação? Deixa eu só fazer um esclarecimento. O professor Carlos Afonso precisa pegar o avião para o Rio de Janeiro. Sugiro que ele responda a pergunta do nosso colega João e, na sequência, em nome dele, já peço desculpas porque ele vai se ausentar da mesa. João, rapidinho, a pergunta é ótima e acho que é uma das perguntas fundamentais sobre a aplicação do Marco Civil. O artigo 11 do Marco Civil determina a aplicação da lei brasileira nas hipóteses em que você tem uma conexão que se inicia num terminal situado no Brasil, e um dos parágrafos determina que se existe uma subsidiária, filial, uma representação dessa empresa no Brasil, logicamente se aplicaria a lei brasileira para esses casos. Essa é uma derivação típica da última década, em que as empresas, especialmente americanas, tiveram uma mudança de comportamento, em que muito inicialmente, no começo da década passada, era mais comum, então isso não existe ainda hoje, mas era mais comum você ter a argumentação de que não posso fazer nada porque os dados estão em servidores na Califórnia, então que o consumidor processe na Califórnia, o que é um argumento absolutamente irreal. Do outro lado, o Brasil possui acordos de cooperação judiciária com alguns países, inclusive com os Estados Unidos, e aí entra a discussão dos chamados EMILATs, os acordos de cooperação judicial. E sabemos que os EMILATs não funcionam para a prática da internet como gostaríamos, não tem a agilidade que se espera, especialmente quando existe uma necessidade mais premente de que aquela informação aquele dado seja produzido ou removido, enfim, que você tenha alguma situação que se precise de uma atividade no exterior. Esse me parece ainda hoje ser o grande calcanhar de Aquiles de tudo que se fala sobre responsabilidade civil na internet, numa esfera que nós estamos considerando empresas que atuam globalmente, que não necessariamente terão servidores em cada país em que elas atuam e que nem se deseja que esse seja o caso. Estou falando disso para dizer que o artigo 11 do Marco Civil me parece ser um compromisso entre dois extremos. De um lado, seria imaginar que, enfim, pode se aplicar a qualquer lei, a qualquer operação em qualquer país, e do outro lado, a obrigação do que se chama localização forçada de dados, em que sabemos que o Marco Civil chegou a ter, numa de suas minutas, um dispositivo que obrigava as empresas a ter servidores localizados no Brasil. E isso foi fruto de muita discórdia, de muita controvérsia lá atrás, especialmente no último ano de tramitação do Marco Civil no Congresso. Então, o artigo 11, ele me parece que tenta chegar numa equivalência entre esses dois extremos. Se chega numa equivalência que é boa ou ruim, é algo que ainda precisa ser testado. Mas me parece que hoje, infelizmente, a gente não tem uma boa resposta sobre isso. Agora, também para não terminar com um tom pessimista, até porque, enfim, é a minha última fala, final de semana vem aí, enfim, o Flamengo sobe na tabela a cada rodada, então a gente tem algo a olhar no horizonte, mas existem diversos esforços em se tentar trabalhar com esse princípio de interoperabilidade das leis sobre a internet. E
E acho que a interoperabilidade é um conceito tão de informática, né, tão de software que fala com software, e é interessante ver isso convertido para o meio jurídico. Isso também não pode ser apenas uma conversa, isso tem que ser implementado. Então existem vários estudos, vários centros de pesquisa que estão se dedicando a isso. Talvez uma das iniciativas mais interessantes, que eu deixo como recomendação para que você dê uma olhadinha nos últimos resultados desse grupo, é o chamado Internet and Jurisdiction, que é um grupo multissetorial formado por um grupo muito interessante de sociedade civil, empresas, governo, autoridades de law enforcement, que procuram chegar a algumas melhores práticas que possam fazer com que as leis pelo mundo afora venham a conversar entre si. Eu faço parte do conselho do observatório dessa iniciativa e acho que é uma iniciativa muito promissora. Das que existem, acho que é algo que vale a pena acompanhar. E como a Flávia disse, como a gente tem o IGF esse ano no Brasil, esse é um grupo que vai se reunir no IGF, que propôs workshops que serão apresentados no IGF. Então, enfim, certamente em João Pessoa, caso não seja possível estar lá presencialmente, esses serão atividades que terão participação remota via internet. Então, acho que é o que vale a pena acompanhar. Okay? Professor Carlos Afonso, fique à vontade. Obrigado. Gente, eu só, mais uma vez, confirmar aqui as minhas desculpas aos colegas da mesa. E qualquer coisa, deixei meus contatos, fico às ordens. Peço mil desculpas por sair antes, tá bom? Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Acho que então, Márcio, podemos encerrar nosso evento. O Márcio vai fazer o encerramento final. O encerramento vai ser mais um agradecimento a todos os palestrantes que nós tivemos hoje, a todos os participantes. Acho que teve muita discussão boa e que serve de mote para o trabalho que a gente realiza do comitê. Como eu já disse na abertura, nós temos um comitê onde nos reunimos a cada 2 meses, até a ideia é reunir com mais periodicidade a partir de agora, e além de discutir assuntos relevantes, também passar a atuar com mais intensidade, de uma forma mais ativa perante o legislativo e também o executivo nos órgãos de defesa do consumidor, para contribuir com o aprimoramento institucional da defesa do consumidor no Brasil. Então, muito obrigado a esse último painel, uma pessoa de quem felicito os palestrantes e agradeço a todos.